Muito bom dia a todos. Queria agradecer também o convite que nos é feito, esta possibilidade da gente apresentar aquilo que temos vindo a fazer e a trabalhar. Aqui aos colegas de mesa também dizer-lhes que estamos disponíveis para o debate seguinte. O meu nome é António Marques. Eu creio que o facto de não ter aqui o nome, apesar de eu estar há 45 anos em Lisboa, por ser da Régua, e o engenheiro Artur, enfim, as relações de Régua-Lamego nunca foram muito boas e, portanto, até aqui, isto é uma negação a tirar aqui da fotografia o nome, portanto, penso que se vai resolver agora com este trabalho nas relações alargadas de Douro Sul com o Douro Norte. Bom, dizer-lhes que eu gostava, 30 segundos antes de passar ali às iniciativas, insistir, persistir, dar ênfase que não há estratégias, não há documentos estratégicos que sejam possíveis de concretizar se não houver protagonistas, se não houver atores ativos, se não houver aqueles que são capazes de puxar a carroça. Isto são meros instrumentos, os instrumentos não passam disso. Só a ação, e só passando da reação à ação, só pensando que podemos ganhar todos se trabalhar em conjunto e perder todos se a atuação for individual. E que ninguém ganha desafios estando sentado na bancada ou no sofá em frente do televisor. Portanto, temos passado de espectadores a atores. Eu gostava de insistir neste particular tema da participação, do ser protagonista, do ser ator e de não ser somente reativo, bater palmas ou assobiar. Todos estamos no mesmo barco. Não há aqui participação no sentido da concessão e damos as nossas opiniões e agora que alguém faça, porque depois cá estaremos nós para votar, para assobiar ou para bater palmas. Todos temos que estar dentro do barco desde o início e até ele chegar a bom porto. Portanto, este era, digamos, um particular ênfase que eu gostaria de insistir, dada que os documentos são meros instrumentos. Em relação ao que nós temos pensado para o futuro, é antes de tudo resultado, e quem esteve nos workshops, eu estive em todos, e gostaria de dar particular importância e relevo à participação e à qualidade de participação em quase todas essas entidades que estivemos, em Penedona e Armamar, em Lamego, enfim, falta-me agora um quarto. Bom, assim seja, isto também não perdoa. Para além disso, e as visitas aos municípios, mas estas 4 ideias centrais que aqui trazemos é resultado e trabalhadas por nós. Nesta fase, como devem calcular, não temos nada acabado, pelo contrário, vamos ter outros contactos, quer com os decisores políticos, os presidentes de Câmara, a Associação de Municípios, confrontar, ver e depois vamos, com certeza, desenvolver mais estas 4 ou 5 ideias. Mas estas ideias que aqui estão, nomeadamente esta da criação de redes de vizinhos voluntários, que é resultado de um workshop aí que tivemos sobre a questão da coesão social e do empreendedorismo social, eu gostaria de dizer que esta é uma região, não é só esta região, que as questões sociais da coesão e da responsabilidade social e do déficit de cidadania que nós temos, que são tão importantes com certeza como o déficit que temos financeiro, levou-nos a considerar esta necessidade de uma criação de vizinhos e de redes de vizinhos. Bom, não haverá tempo para aprofundar isto, é uma experiência também já aqui suportada, a Santa Casa da Misericórdia de Sinfãs, trouxe bons exemplos disso, os vários representantes dos municípios sinalizaram várias situações. No fundo, é aprofundar a questão da participação cidadã das pessoas de forma voluntária, dar-lhes uma forma organizada para sinalizar situações que muitas vezes nas aldeias ou até nas situações urbanas que não têm qualquer informação do que se passa, comunicar, estruturar, organizar isso com as entidades responsáveis diretamente, não só com as entidades autárquicas, mas fundamentalmente também com os que têm responsabilidade social mais direta e da saúde, ter capacidade de estruturar empresas multisserviços, daquelas coisas mais básicas que há. Isto é possível fazer de uma forma organizada, não esporádica, que alguns municípios vão fazendo por solicitações, dar, digamos, aqui uma lógica da rede e
que seja capaz de puxar esta região do Douro Sul como exemplo de que as questões da coesão são fundamentais para a competitividade, porque não há competitividade sem coesão, e o contrário também é verdade, ou seja, são as duas faces da mesma moeda. Portanto, esta é uma ideia de uma rede, como eu digo, mais ou menos podemos desenvolver isso, não é o momento para o fazer, com vários exemplos que temos já da região. A questão da plataforma da A24, uma via para o desenvolvimento sustentável, mesmo dizer-lhes que há vários debates sobre isso, a experiência da Moimenta da Beira, as questões da cooperativa, a dificuldade de comercialização, do acesso, do escoamento, da transformação e da certificação, as instalações de frio, há vários pontos de vista sobre isso, devem-se aproximar mais, digamos, daqueles que são os consumidores finais, dos grandes centros, devem ser, ou seja, fazer desta via rápida uma via para o desenvolvimento. Não, há perspectivas, há opiniões, de que formas é que isto pode assumir, aonde, em que nós, se há condições para isso, ou seja, aproximar e, digamos, dar escala e criar uma lógica de rede e de plataforma para os encravamentos que tem, enfim, ou por falta de IC26, ou por outras razões, ou por a nossa forma individual de trabalhar, aqueles defeitos que nós temos, aquela coisa que a gente às vezes pensa resolver individualmente aquilo que é de todos e, portanto, acabamos por perder todos, mesmo os que fazem atuações individuais. A questão da qualificação, da empregabilidade, uma questão central nesta região e no país. Enfim, era um tema para também aprofundar, mas dizer-lhes o seguinte: nós temos todos uma imagem muito fragilizada da escola. E nós temos todos, o problema não é da escola nem é dos professores. A educação, a formação e as qualificações são um assunto demasiado importante para ficar entregues a professores só. Agora, dizer-lhes que a imagem que nós damos à escola, a escola tem que resolver o problema do emprego, tem que resolver o problema da droga, tem que resolver o problema daqueles pais que não têm tempo para pôr as crianças, tem que resolver o problema, digamos, da violência que há nas escolas, esquecendo que muitas vezes a violência é maior, e as estatísticas assim o dizem, mais doméstica que dentro das escolas. Portanto, tudo pedimos à escola e às vezes damos pouco. Temos pouco tempo, muitas vezes, para ir a reuniões de pais, preferimos com certeza ver um jogo da seleção, ou até o último capítulo da telenovela, ou os empresários que querem o pronto a vestir, que é alguém que sai de uma escola. Ninguém sai de uma escola, entra numa empresa para fazer um estágio e no dia seguinte está a trabalhar. Ou os nossos empresários também assumem, tal como as famílias, a responsabilidade e a importância de estabelecerem compromissos, pactos, há boas experiências já no país disso, e responsabilizar e não estar sempre na posição de espera. Também a escola tem que se abrir, transformar a ideia de uma comunidade fechada sobre si e transformar-se numa comunidade de aprendizagem aberta, onde as empresas possam inclusivamente fazer experiências incubadoras de pequenas empresas. Há várias experiências disso. Portanto, só com o pacto e com a assunção de compromissos das diversas partes, e não da responsabilização só da escola, que não faz, que não é capaz de fazer. Portanto, nós somos capazes, e é possível, a ideia dessa estrutura que é os empresários para a inclusão social, é um bom exemplo. O apadrinhamento de escolas por empresas, o compromisso da escola se abrir à comunidade, às empresas, para fazerem lá, prestar serviços dentro das escolas. A ideia da escola receber técnicos qualificados ou especialistas que possam fazer seminários e atividades dentro, com compromisso. Ou seja, há aqui uma componente fundamentalmente de compromisso. Dizer-lhes também que os TAPEs, que são os territórios educativos de intervenção prioritária, são boas experiências que se podem potenciar. Algumas das escolas da região tiram grandes benefícios disso, mesmo aquelas que têm no ranking, enfim, não muito favorável. Esses TAPEs têm ajudado a que as coisas não sejam mais complicadas e vale a pena aprofundar essa experiência, mas antes de tudo perceber que a escola não é um problema de professores, não é um problema só de políticas educativas e do Ministério da Educação, é um problema das famílias, da comunidade e dos empresários. Portanto, a ideia de um pacto nesse sentido. A plataforma de compromisso. É evidente que se não tivermos em consideração aquilo que se dizia da importância dos protagonistas, dos atores, estas experiências, estas vontades, temos aqui até uma pessoa, enfim,
O engenheiro Ricardo Magalhães provavelmente já passou horas e horas, nomeadamente nesta plataforma de compromisso para um Douro que transforma um rio cheio de oportunidades, eu diria que já há mais que oportunidades, é um rio já com muitas potencialidades, mas já passou, é já um instrumento de criação de riqueza para a região. Mas nós ouvindo muitos das reuniões que temos tido, falta muito para fazer. Há muita gente que acha que a navegabilidade não é por si e não tem gerado a riqueza e as expectativas que tinham. Temos que encontrar formas de como é que a riqueza, uma parte da riqueza, já fica muita, mas há muita, principalmente os municípios ribeirinhos e as pessoas pensam que é possível deixar mais riqueza. Temos que, com os operadores, com os empresários, com os responsáveis, digamos, das administrações, do Instituto de Marítimo, Transportes Marítimos, todas essas entidades têm que ser chamadas porque o Douro é, de facto, um património da humanidade. Mas cabe-nos a nós continuar a aprofundar, a debater e a mobilizarmos tanto para as outras coisas, para este bem, para esta riqueza. Aqui, como eu dizia, o engenheiro Ricardo Magalhães provavelmente terá muito para dizer aqui, com certeza das dificuldades de juntar, da dificuldade de ganhar escala, da dificuldade de criar redes, da dificuldade de pôr as pessoas à frente da mesma mesa da administração central, dos operadores, dos autarcas e provavelmente, digamos, das quintas do Douro, que são também um instrumento de desenvolvimento. Eu diria que estas 4 ideias têm, digamos, um traço comum. Só com instrumentos de articulação e de rede de escala, só com o interesse de todos, no sentido de que é evidente que no todo as partes têm que ganhar, mas se cada um for por si é muito difícil. Este território, como foi dito, e é um dos pontos também que teremos que trabalhar bastante, está demasiado encravado, está aqui, tem que se encravar este território e ver, isso só é possível na articulação com o Douro Norte, com o Porto e para Trás-os-Montes e também, digamos, porque não subir até porque há municípios aqui que têm uma relação muito forte com o Viseu e com as Beiras. Portanto, dizer-lhes que isto só é possível realizar com protagonistas ativos e não reativos, com protagonistas e com atores que estejam disponíveis para que esta região seja possível levar para a frente, ser puxada para cima e não ser puxada cada vez mais para baixo. Portanto, isto que aqui trouxe é resultado não de alguém que nas 4 paredes de Lisboa começou a pensar, mas de resultados de muitas reuniões e de outras que vamos fazer e seguramente por aqui pouco tempo, mais de 2 ou 3 meses, teremos aqui, digamos, propostas muito mais concretas para, inclusivamente, terem perspectiva do que é que vai ser aí o quadro de estratégia comum e colaborar também deste futuro que esperemos que seja para puxar e para deixar de lamentações individuais e passar a uma ação coletiva. Muito obrigado.